Olá, pessoal! Agora que nós já conhecemos, então, um geralzão sobre o nosso formato, dos nossos sistemas P&D, relembrando que a gente viu lá na nossa última aula, os nossos formatos de ganho ou os nossos formatos aparecendo como um KP, multiplicando, então, um sistema unitário, depois 1 sobre S vezes tal I, depois S sobre tal D. Tá joia? Então, a gente tem esses dois formatos. Na prática, não muda muito a forma que nós vamos precisar trabalhar para implementar. Legal? Então, vou criar aqui várias linhas de código para facilitar a nossa vida. Inicialmente, então, o que a gente começa? Relembrando, relembrar e viver as nossas 3 linhas básicas, onde nós vamos, então, importar, então, instalar, através do pip, instalar a biblioteca de controle, tá joia? Então, essa primeira etapa obrigatória para a gente fazer, se a gente estiver trabalhando no Google Colab, trabalhando no Jupyter Notebook dentro da nossa máquina, a gente só precisa instalar uma única vez e aí essa linha pode ser comentada do código de vocês. Tá joia? Então, isso facilita bastante. A próxima linha, então, é importar a biblioteca Control e a biblioteca Matplotlib PyPlot, que será utilizada para fazer os nossos gráficos e definir, então, a nossa variável S, definido em relação ao nosso domínio de Laplace. Perfeito? Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pensar o seguinte, vamos começar com um sistema de primeira ordem, onde nós temos um KP, um ganho do processo igual a 5, e um tal, então, nosso tempo característico de 300 segundos no nosso processo. Legal? Se a gente analisar o sistema, então, vamos pensar o seguinte, eu vou analisar aqui, eu vou colocar até um texto aqui depois, aqui, ó, vamos colocar um sistema em malha aberta. Ok? Então, este nosso sistema em malha aberta vai ser justamente pegar o nosso processo e fazer uma função degrau em cima dessa malha aberta. Então, t,y, já aprendemos a fazer isso, control.step, step response, step, olha lá, underscore response, e o nosso sys, que é o nosso processo de primeira ordem, tá joia? Sem a presença do nosso controlador ainda, perfeito? E aí nós podemos plt.plot, plt.plot, o nosso t,y, e nós vamos ver, então, a resposta em função degrau do nosso sistema de primeira ordem. Muito legal, muito igual a gente já conhece. Percebam que ele estabiliza em 5, que é justamente o valor do nosso ganho KP. Perfeito? Galera, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos definir uma outra função de transferência que vai ser, então, o nosso controlador proporcional. Relembrando, então, o nosso PowerPoint aqui, nós teríamos, então, somente essa malha, onde a gente só teria o ganho proporcional, não teríamos o ganho integrativo, nenhum derivativo. K igual a 0, KD igual a 0, eliminando esses dois nós. Joia? Ficando, então, KP ligado em série com minha planta G de S. Tá joia? Que eu chamei de sys. Voltamos, então, para o nosso processo e vamos trabalhar, então, com a definição da minha função de transferência do meu controlador. Vou chamar KC, o ganho do meu controlador, de 1.5, e eu vou chamar o meu controller, tá joia? Que é o meu controlador, vai ser igual, simplesmente, neste nosso caso, perfeito? Somente o nosso variável KC, tá joia? Que a gente está trabalhando, então, no nosso sisteminha, ok? Então, KC é a nossa função do nosso controlador. Vou rodar esse caso. Já temos o controlador e agora nós precisamos ter o sistema, joia? Então, o sistema de controlador, então, em série, então, vamos pôr aqui, vamos chamar de série, vai ser igual control.séries, não séries, do que? Do nosso controller, tá? Controller, vírgula, nosso sys, que é o nosso sistema. Joia? Tá aqui. Com isso agora, eu tenho os nossos, se eu colocar o série aqui e chamar ele novamente, nós vamos ter a ligação em série do nosso controlador com o nosso, simplesmente com a nossa planta. Percebam que nossa planta tem um ganho 5 vezes 1,5, dá 7,5, mantendo o mesmo denominador. Legal? O próximo ponto é colocar o nosso sistema em feedback negativo.
Então, vamos chamar de CL_sys, vou chamar um nome qualquer que eu quis dar. Eu vou usar o famoso control.feedback, vamos lembrar aqui, lá, feedback, joia? Entre parênteses, o nosso CL, que é o nosso controle, vírgula, né? Que vai ser o HDS, joia? Então, o HDS, nesse caso, ele vai ser definindo um sensor perfeito, digamos, nesse caso, joia? Novamente, voltamos para o nosso processo, então, vai ser -1, né? Que é o HDS, vírgula, e o sinal do nosso sistema, também é importante, definir ele com feedback negativo, joia? Posso também ver o resultado da minha planta com feedback negativo e o controlador atuando no nosso processo. Joia? Então, fica simples da gente entender. Já tenho o nosso resultado. 7,5 dividido por 300S mais 8,5. Joia? E aí o que nós vamos ter que fazer, então, é justamente agora criar a minha função, né? Step, minha função degrau desse meu sistema. Então, vou novamente t, y, vai ser igual control.step response, né? Step response do nosso famoso CL_sys que a gente chamou aqui em cima. Perfeito? Vamos rodar o caso também e vamos plotar esse resultado. plt.plot t, y no nosso sisteminha. E aí nós vamos ter, então, um resultado, verificando um resultado muito coerente, que é um controle proporcional aplicado a uma planta de primeira ordem, né? Um sistema de primeira ordem, respondendo como um sistema de primeira ordem, né? Não atingindo o valor de 1, que é o ganho, né, máximo esperado neste degrau unitário sendo trabalhado. Perfeito? Esse é o nosso sisteminha relativo a um ganho simplesmente proporcional. Legal? Bora lá? Vamos trabalhar agora com o sistema proporcional integrativo.